e nós vamos para a terceira catequese com Dom Fernando Figueiredo e estamos aprofundando o livro da editora Vozes, A Mística Teológica na Igreja dos Primeiros Séculos. É o novo livro de Dom Fernando. Eu estou no capítulo Santo Atanásio, Defensor da Fé. Dom Fernando, se tivesse que resumir para mim, para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, Santo Atanásio, por que ele é importante na história da igreja? Santo Atanásio, que nasceu em 295, foi 46 anos bispo de Alexandria. Veja quantos anos. E foi para o exílio 5 vezes. E foi o grande defensor do Concílio de Niceia. Durante 46 anos, ele foi um grande defensor do Concílio de Niceia. Por que ele teve que, primeiramente, ir para o exílio? Por que ele era muito contestado? Contestado não pelo povo, incrível que seja. O povo gostava imensamente de Santo Atanásio, porque ele falava a língua deles, o copta, e ele era, ao menos, olhado com desconfiança pelo clero e por alguns bispos. É verdade que havia nessa época um padre, se eu não estou enganado, o nome dele era Dario. Dario, exatamente. E esse padre, hoje a gente falaria assim, é um padre meio desmiolado, assim, né? Parece que andava espalhando umas coisas que não tinham nada a ver com a fé cristã. Dario era um padre da igreja de Alexandria, do interior, portanto, do Egito, e o povo, veja só como o povo tinha consciência religiosa, até teológica, naquele tempo. E eles chegaram para o bispo, que era de Alexandria, Demétrio, e disseram, olha, esse padre, ele está ensinando cânticos onde diminui a pessoa de Cristo, de Jesus, não o considerando como verdadeiramente Deus. Então, esse padre chamado Dario, nessa época, aí já estamos no ano 300 e pouco, é isso? 300 e pouco, exatamente. Ele está espalhando para todo mundo que Jesus não é Deus. Não é Deus, não é verdadeiramente Deus. Quer dizer, não é Deus. E por isso Demétrio chama, como ele não se retrata, há uma ou menos penalidade para o padre, e mais tarde, como essa heresia. Jesus é simplesmente não uma criatura, mas ele não é igual ao Pai. Ele não é Deus. Isso se espalhou. Então eles convocaram, quem convocou o concílio foi o imperador Constantino Magno, 325, Concílio de Niceia, para afirmar: Jesus é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. Nisso tudo aparece um outro personagem chamado Santo Antão. Por que Santo Antão é importante? Ele escreveu alguma coisa ou escreveram sobre a vida dele? Primeiramente, eu diria, por que tudo isso chamou a atenção de Santo Atanásio? Ele diz: se Jesus não é Deus, não podemos chamá-lo de Salvador. Perfeito. Nosso Salvador. Deus salva, porque só Ele salva. Nenhuma criatura pode salvar, nos colocar na comunhão de vida eterna com o Pai. Só Deus. E, portanto, se Ele nos salva, Ele é Deus. Agora, quem escreveu a vida de Santo Antão foi o próprio Santo Atanásio. Ele era, Antão, um monge do deserto. E ele escreveu, inspirando-se nas literaturas antigas, vamos dizer, a estrutura da sua obra, mas uma belíssima vida, a belíssima narração da vida de Santo Antão, monge. Quando a gente fala de Santo Antão, sempre me vem à mente assim, um homem que era rico e me parece que se dispôs a viver como pobre. Exatamente, despojou-se de tudo e foi para o deserto, deixando alguma coisa para a sua irmã, que ficou depois, mais tarde, ficou com as religiosas, então ele vendeu tudo, se dispôs de tudo para viver despojado, entregue simplesmente à contemplação, esta vida de consagração a Deus, um estilo novo de vida cristã. Ele inaugurou vida cristã, vida da monacal. Dom Fernando, então, Santo Atanásio, defensor da fé. Hoje é uma naturalidade entre nós e nem mesmo mais objeto de
qualquer tipo de questionamento. Jesus é Deus, Senão não seria Salvador. senão não seria Salvador. Ou seja, toda a nossa fé em Jesus está dependendo disso, Exatamente. por Ele ser Deus. Por Ele ser Senão, Deus. seria vã Não, nossa fé. não seríamos salvos por Ele. Bom, essa foi a nossa terceira catequese. Santo Atanásio, defensor da fé. A mística teológica na igreja dos primeiros séculos, Dom Fernando Figueiredo. Um livro da editora Vozes.